nossas reflexões nesta noite, amém? Ademir, leva a Deus em oração. Soberano Deus, eterno Pai, bom sangue, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais que me momento maravilhoso, poder estar aqui, Senhor, para aprender a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Como nosso pastor em tuas mãos, Senhor, aqueles que dará a palavra para nós, Senhor, de ensinamento, Deus de glória, Deus querido, Deus amado, só venha abençoar, Senhor, nós esta noite, esse dia chamado de nome de Deus, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, Deus, glória, glórias a ti, Senhor, obrigado, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos possam sentar. Como nós, hoje é o terceiro dia, Glória a Deus. há um propósito dentro desse curso que nós estamos falando, e se aguça o critério assim, de avaliação de um texto, faça uma análise mais profunda de um texto. Como diz assim, nós estamos aguçando o nosso senso crítico em relação à palavra. Nós tivemos aqui 2 aulas já. Vocês já perceberam que vocês olham uma Bíblia, agora um texto que vocês leem, um critério diferenciado, procurando assim, atentar para algumas coisas que anteriormente passa desapercebido. E esse curso, a finalidade desse curso é cada um explorar dentro desse aspecto, né? Então, nós vamos hoje fazer uma exegese do texto, recapitulando. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Homilética é a arte de expressar o texto. E exegese é a arte de pesquisar o texto. A exegese é algo mais profundo, a hermenêutica, vamos supor assim, a hermenêutica, como se diz assim, garimpa, assim, a superfície. A exegese, ela aprofunda um pouquinho mais. Amém? Então, abram a Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. Versículo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: eu quero que vocês atentem que alguns versículos te direcionam em outro contexto. Repita comigo, alguns versículos te direciona em outro contexto. Então aqui, se nós lermos aqui no capítulo 2, diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. O que se dá para entender? Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Dá a entender que num prazo recente de alguns dias, Jesus esteve em Cafarnaum. Então, o texto somente nesse contexto, já está te levando, relacionando esse dia do capítulo 2 com um dia. Ele já está falando alguns dias depois. Se teve uns dias depois, teve os dias antes. Então eu tenho que procurar o texto para saber quando ele esteve em Cafarnaum, para saber o que aconteceu quando ele esteve. Na primeira vez. Na primeira vez. Esse aqui
Porque está falando aqui, alguns dias depois, entrou outra vez. Sim. Então, quer dizer, se está citando outra vez, que já teve uma vez anterior. Então, como está falando que alguns dias depois, essa vez anterior que teve é uma vez recente. Eu não poderia pegar um texto que ele teve lá, por exemplo, há um ano atrás, porque aqui está falando dias. Então, eu tenho que procurar o texto, retroceder a leitura, para saber o que aconteceu. Aí no versículo 21, capítulo 1, o que está dizendo aí? Entraram em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Então, quando fala alguns dias antes entrou em Cafarnaum, você já está descobrindo que ele entrou uns dias antes em Cafarnaum, porque aqui não está outra vez, aqui está falando que entrou em Cafarnaum e começou a ensinar na sinagoga. Então a gente vamos entender o que aconteceu nesses ensinamentos. Vamos começar a ler. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Versículo 23. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, ao qual exclamou: Ai, Jesus, a que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que és santo de Deus. Repreendeu-lhe Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo sacudiu-o violentamente, e clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele dá ordem até aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão, preste bem atenção, a sogra de Simão, quando está falando de Simão, é Pedro. Então aqui você já descobre que a sogra de Simão, que é Pedro, ela tinha casa onde? Cafarnaum. Por quê? Porque ele saiu da sinagoga de Cafarnaum e já entrou na casa da sogra. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, a levantou, a febre a deixou, e ela o servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, preste bem atenção nisso aqui, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e... Nós estamos falando de Cafarnaum, nessa época, segundo os historiadores, tinha por volta de 900 habitantes. E aqui diz, o texto está dizendo: sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados. Preste atenção. Toda a cidade se ajuntou à porta. A porta de quem? Da casa de Pedro. Da casa da sogra de Pedro. Jesus curou muitos. Preste bem atenção no texto. Trouxeram todos os que estavam enfermos. No versículo 32. Vocês concordam comigo? E aqui está falando no versículo 34. Jesus curou muito. Preste atenção. Trouxeram todos. Jesus curou muito, mas não todos. Então, peraí. Trouxeram todos, mas Jesus não curou todos. Doentes de diversas enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porém não permitiu que lhe falasse, porque eu conhecia. Levantando-se de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procurávamos por Simão e os que com ele estavam. Achando eles, disseram: todo que busca Jesus, porém ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim.
pelo que foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Versículo 40. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe que de joelhos dizia: se quiser, pode me purificar. Jesus, com grande compaixão, estendeu a sua mão, tocou nele e disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Advertindo severamente, logo despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Tendo, porém, ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes vinham pessoas a ele. Agora nós vamos entrar no contexto que nós estamos falando, porque puxou para tudo. Então, na outra vez que ele esteve na sinagoga, vai mostrar que ele ensinou na sinagoga, expulsou demônio, que ele teve em Cafarnaum, melhor dizendo. Ele entrou na sinagoga, expulsou demônios, curou enfermos, saiu da sinagoga, entrou na casa da sogra de Pedro, e ali trouxeram toda a cidade, trouxeram todos os enfermos, e Jesus curou muitos, e depois saiu nas aldeias vizinhas e evangelizando e pregando a palavra de Deus. Curou um leproso no versículo 40. E agora no capítulo 2 diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Então, quando fala outra vez em Cafarnaum, quando eu for fazer uma exegese do texto, eu tenho que entender o que aconteceu na primeira vez. Entenderam? Captaram isso aí? Porque falou outra vez, então o que aconteceu na primeira vez? Então, soube-se que ele estava em casa. Quer ver como abriu o entendimento? Aqui não está falando na casa de quem, mas que casa que vocês acham que ele estava? Na sogra de Pedro. Você vê que então, através do quando você puxa outra, você já descobriu. Por quê? Porque um dia anterior ele estava na casa da sogra de Pedro. E o que aconteceu na casa da sogra de Pedro? Curou. Então a casa da sogra de Pedro já foi conhecida como um lugar que aconteceu muitos milagres. Entendeu? Olha, na casa da sogra de Pedro correu a fama. Na casa da sogra de Pedro, lá, Dona Maria, sei lá o nome dela, Jesus apareceu lá, foi muita gente. Todos os enfermos que estavam na cidade, ele curou muitos. Libertou também vários. Logo se ajuntou tanta gente. Então não foi por um acaso, já tinha feito a fama que na casa da sogra de Pedro tinha acontecido milagres. Por isso que se ajuntou tanta gente. Logo se ajuntou tanta gente que ainda nos lugares junto à porta nem cabia e anunciava-lhes a palavra. Espera aí. Aonde se juntou? O que tinha prioridade aqui nesse texto? O que estava acontecendo no ajuntamento? Cura. A palavra. Estava anunciando a palavra. Vieram ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Ele, não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estavam fazendo um buraco, baixando o leito em que estava doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei que raciocinavam em seu pensamento, razoavam em seu pensamento. Por que proferes esses blasfêmios? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito, assim pensava entre si, e lhe disse: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. O que eu vou perguntar?
Esse paralítico, na primeira vez que Jesus veio em Cafarnaum, ele estava na casa da sogra de Pedro? Não, porque ele Levaram todo não tinha mundo, como ele ele estava. Oi? Ele estava porque levou todo mundo. Levaram todos. Aí você bota lá para o versículo 32. Ó, bota lá para o versículo 32. Quando já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos que estavam Enfermo. Ele estava. aqui tem alguma objeção para falar, levaram todos, mesmo o paralítico? Não, levaram todos. Então o paralítico está? Tá. Na primeira vez ele foi curado? Não. E nessa vez? Eu posso dar um tema para essa mensagem? Tenta outra vez. Faz sentido? Vai. Não faz? Tenta outra vez. E era trazido por um homem, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, disse: descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Que havia uma aglomeração, né, de pessoas. O que a porta estava aberta? Sim. O que impedia ele entrar na porta? A multidão. É quem estava bloqueando. Em certa feita que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, que não entrais e não deixais que entre. O problema não era a porta. O problema eram as pessoas que estavam impedindo a porta. Você reconhece que tem pessoas que estão na porta impedindo as pessoas de entrar na porta? A religiosidade. Porque Jesus, quando falou que tinha os escribas e os fariseus que travavam o acesso a ele pelos conceitos religiosos. A religião é o grande mal de hoje, podar as pessoas de conhecer a Jesus. O religioso não é cristão. Tem muitas pessoas que na realidade não conhecem Jesus porque está preso na religião do passado. E a Bíblia diz nesse texto que descobriram o telhado. Os 4 amigos desceram aquele paralítico diante de Jesus. E a Bíblia vai dizer assim: Jesus, vendo a fé deles. O que Jesus viu que viu fé neles? A atitude que eles tomaram. Então a fé é ação, não é? Não foi através da ação deles que Jesus viu a fé deles? Então, muitas pessoas falam: a fé não é algo teórico. A fé é uma prática. A fé não é você falar que tem fé. A fé é você ter uma ação de quem tem fé. Essa é a grande questão. Um dia eu fui pregar numa igreja em São Paulo, estava numa escassez de muito tempo que não chovia. Isso aí faz uns 8, 10 anos atrás. E eu preguei uma mensagem daquela do vejo uma pequena nuvem, tamanho de Elias. Aí eu perguntei para a igreja assim, eu falei: povo, quem está orando para que chova em São Paulo? Vocês lembram o tempo que deu escassez? O dia da cantareira estava. Aí todo mundo levantou a mão que estava orando para que chovesse. Aí eu perguntei assim: quem trouxe o guarda-chuva hoje? E o pior não é isso. E quando eu terminei a mensagem, começou a chover. E eu cheguei no carro ensopado, né? Nem eu tinha levado para lá. Então, fé
na realidade, é você acreditar na sua oração. Acreditar no Deus que você serve. Glória a Deus. Acreditar com ação diante das circunstâncias. E quando Jesus viu aqueles homens descendo, aquele homem vendo a fé deles, olhou o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Agora deixa eu fazer uma análise do texto. Aqueles 4 homens, qual era o objetivo deles quando levaram aquele paralítico na presença de Jesus? O que eles queriam? Que ele fosse curado. Esse era o objetivo deles. Aí Jesus falou para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele queria a cura e Jesus queria salvar. Aqui já tem 2 coisas que devemos entender. Qual é o estado, qual é a necessidade, qual é a prioridade do homem e qual é a prioridade de Deus. Se perguntasse para aqueles 4 homens, até para o paralítico, falar qual é a sua prioridade, o que você quer, o que ele falaria? A cura. E se perguntasse para Jesus, qual é a prioridade na vida desse homem? Salvação. Então, que nós entendamos, irmãos, que a salvação é a prioridade do reino de Deus. Não tem nada que supera, porque as pessoas, por exemplo, se tivesse uma escolha, falando assim para você quer viver 50 anos com uma enfermidade, depois eternamente viver saudável na glória eterna, ou você quer viver saudável aqui e eternamente padecer no inferno? O que você escolheria? Você escolheria, porque 50 anos comparado à eternidade é algo insignificante. Vai ter um tempo na eternidade que 50 anos vai ser 0,00001% e ainda decadente, ainda em decadência. Aconteceu com Lázaro, né? Essa é a grande questão. Então, quer dizer, nós temos que entender que o que vale é valores eternos. E o que vai nos dar acesso aos valores eternos é a salvação. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, Jesus determinou que a prioridade é a salvação. E isso é a base de todo o Evangelho. O Evangelho não tem uma proposta como prioridade de te deixar rico. A prioridade do Evangelho não é te deixar você famoso. A prioridade do Evangelho não é deixar você vencer em todas as batalhas. A prioridade do Evangelho, essa é a essência do Evangelho, é te salvar na pessoa bendita, maravilhosa de Jesus Cristo. Então isso aqui está bem definido. Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí nós olhamos, dentro desse contexto, os escribas, os fariseus, os saduceus, olhando e falando: opa, quem é esse que... Mas eles rasgaram isso no seu coração, eles não externaram isso. Quem é esse que pode perdoar pecados, senão Deus? E a Bíblia diz assim: e Jesus, sondando os corações deles. O que eu posso entender por isso? Nada é oculto diante de Deus. Jesus sabia que ali tinha um grupo que veio com uma determinação de ser curado. Mas Jesus também sabia que tinha um grupo ali que veio para questioná-lo. Né? Exato. Perdoados estão os pecados. Quem é esse que pode perdoar pecados? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo: levanta, toma teu leito e anda. Amém. E a Bíblia diz assim: qual é mais fácil? Por que a gente não está o termo aqui, ó? Eu não poderia falar assim: qual é mais fácil? Dizer o paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda?
Ele não poderia falar o que é mais difícil? Né? Ele falou o que é mais fácil. Por que ele não falou o que é mais difícil? Por quê? O que é difícil para Deus? Deixa eu dar uma... Eu vou falar uma frase aqui, eu quero que você pense se é certo ou é uma heresia. Preste bem atenção nessa frase. Vou levar vocês a pensar. O impossível para Deus é impossível. Vocês concordam? O impossível para Deus é impossível? É. Você concorda? Você não concorda? Preste bem. O impossível para Deus é impossível. Quem concorda? Faz assim. O impossível para Deus é impossível. É. Quem é contra isso aí? Quem não concorda com isso? O impossível para Deus é impossível. O impossível para Deus não é impossível. É possível. Não. Não. O impossível para Deus tem essa possibilidade. Espera aí. O impossível para Deus é impossível. Então é impossível que aconteceu o impossível para Deus. É isso que eu disse. Então você concorda que o impossível para Deus é impossível? Eu concordo. Você concorda? Agora estreitou. O irmão parece que pegou a linha de raciocínio. Estou com ele. Espera aí, agora, ó, o impossível para Deus é impossível. Para pensar. Se eu falasse assim, ó, o impossível para Deus é possível, eu estou falando que a impossibilidade pode existir para Deus. O impossível para Deus é possível. Não é? O impossível para Deus é possível. Eu estou fazendo uma heresia. Eu estou falando, é impossível acontecer o impossível para Deus. Para Deus não tem impossível. Vocês concordam que para Deus não existe impossível? Então, para existir o impossível para Deus, é impossível. Agora vocês concordam comigo? O impossível para Deus é impossível. Não tem possibilidade de acontecer o impossível para Deus. Se não tem possibilidade de acontecer o impossível para Deus, o impossível para Deus é impossível. Tem vezes que a gente fala isso, o pessoal fala, você está com heresia. Deu um nó na cabeça, não? Mas não está tão simples. Vou embaralhar. Tem alguém que tem alguma dúvida ainda? Não, vou explicar. Será? Não, pô. Qual é o mais fácil dizer ao paralítico? Por que usou a palavra fácil? Porque no dicionário de Deus não tem a palavra difícil. Não existe o difícil para Deus. Não existe. O grau de dificuldade existe para o lado humano, para Deus não tem nenhum. Basta enviar a palavra. Então, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos os admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Olha no versículo 6. Diz o quê? Estavam ali assentados Alguns dos escribas mestres e arrazoavam seus corações dizendo. Então, estava naquele grupo ali, naquele contexto, escribas que estavam arrazoando o seu coração, tendo incredulidade daquilo que estava acontecendo e questionando, não é isso? E quando você vê aqui, versículo 12:
E se levantou e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se... Quando fala todos, está incluindo os escribas, os fariseus, no versículo 6, que no versículo 6 estava razoando. No versículo 6 ele estava razoando, mas quando ele viu o milagre, o que aconteceu? Porque o texto não está dizendo que todos, menos os escribas e os fariseus. Todos, quando a Bíblia fala todos, é todos. Deixa eu agora fazer umas explicações para o pregador, dentro do texto desse. De forma que aquele paralítico entrou. Que jeito que ele entrou? Carregado. Hã? Carregado. Como ele saiu? Andando. Toma teu leito e... Ele chegou, você tem que fazer uma junção de combinar. Ele chegou carregado. Saiu? Carregando. Ele chegou? Carregado. Tem pessoas que chegam na igreja carregadas e saem carregando. Só se ele quiser. Se ele não quiser. Tem pessoa, por exemplo, ele não chegou dominado. Ele não estava dominado ou ele tinha? Mas ele saiu dominando. Ele chegou controlado. Saiu controlando. Ele entrou de um jeito. Saiu de outro jeito. Quando chega na presença de Jesus. Agora deixa eu falar uma coisa no texto. Aonde no texto está quem fechou o telhado? Não. O telhado ficou aberto? E quando chovesse, o que ia acontecer? O telhado foi fechado? Foi. O telhado não aparece? Quem fechou o telhado? Os amigos. Será que foi os escribas, os fariseus que fecharam o telhado? Sabe o que pode ser aplicado numa mensagem aqui? Os trabalhadores anônimos da obra de Deus. Exatamente. Não é? Com certeza esse telhado foi fechado. Porque ele tinha uma função para não deixar o vento, a friagem, aí ele não ia deixar essa casa descoberta. Ainda a casa da sogra de Pedro, sogra é complicada, Pedro não ia ter êxito no seu ministério. O que eu quero falar? Eu posso falar aqui o que é urgência e o que é emergência. Qual a diferença de urgência e emergência? Urgência é algo que precisa rápido. Emergência é aquilo que dá para. Mas foi igual os dois. Não. Emergência tem que ser da hora também. Urgência é emergência. Emergência você chegou no hospital com trauma, alguma coisa, e aí o outro chegou com baleado. Por exemplo, ali é um hospital espiritual. Esse paralítico entrou com emergência ou urgência? Urgência. Ele chegou com urgência. O que os amigos dele tinham uma expectativa do atendimento? Que fosse um atendimento com urgência. Ele chegou em estado de emergência para ser tratado urgentemente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isaías 45 tem um rei, Ciro, e antes desse Ciro nascer, Deus usa o profeta Isaías que diz assim: assim diz o Senhor a teu ungido Ciro, aqui te chamei pelo teu nome, para libertar o meu povo, abrir os cativeiros, quebrar os ferrolhos. Então, ali estava falando da libertação do cativeiro babilônico de 70 anos. Só
que Israel, quando Isaías profetizou, Israel ainda não tinha sido entrado no cativeiro babilônico. Ciro não tinha nascido ainda. Então, Isaías 45 é mais ou menos assim, ó, Deus escrevendo: olha, aqui 200 anos, meu povo vai estar cativeiro, vai estar 70 anos, vou permitir que eles fossem no cativeiro babilônico. Mas eu já estou aqui decretando que vai ter um rei chamado Ciro, que vai libertar o meu povo do cativeiro de Babilônia. Isso é a profecia de Isaías 45. Quando Ciro se deparou que havia o nome dele para libertar um povo que estava aprisionado, e aquela ordem, aquele decreto, aquela profecia veio antes de Ciro nascer e antes do povo ter ido para o cativeiro babilônico. 200 anos sim. O que eu quero falar com isso? Estava no controle de Deus, sim ou não? Sim. Então, o nosso estado de emergência aqui na Terra não coloca o céu em urgência. Tem pessoas que pensam diante do quadro dele, o céu é assim, ó. Vai lá, anjo que corre lá, vem cá, que não desespero. Quando nós vamos, chega uma pessoa baleada no hospital, no estado de emergência, não cria-se uma urgência ali? Sim. E corre para cá, vai lá, chama o médico, vai, fica aquela correria, as pessoas vão correndo, vão gritando, no céu não, o céu está assim. O céu está tudo sobre controle. Tudo sobre controle. E aqui nesse texto, eles tinham uma emergência, mas a emergência deles não colocou o céu em urgência. Tudo no seu devido lugar. Filho, perdoados estão os seus pecados. Essa é a prioridade. Depois tratou. Levanta, toma o teu leito e... Então eu quero que... Aqui é uma lição para casa. Vocês vão defender uma ideia. Isso aí vocês vão ter que explorar. Quem fechou o telhado? É um tema de uma mensagem. Vou dar uma dica. Vocês podem eliminar quem não fecharia o telhado. Aí você vai saber quem fechou o telhado. Isso você vai defender uma conjectura. O que é uma conjectura? Não está na Bíblia. Mas você vai defender uma tese diante de outras. Você vai ter que falar de trabalhadores anônimos. Quem sabe, vou dar uma dica para vocês, quem sabe quem fechou o telhado? Quem tem o conhecimento de quem fechou esse telhado? Hã? Deus sabe, Deus não sabe? Quando aquele telhado foi fechado, Deus não sabe quem fechou? Então isso aqui é um incentivo. Por exemplo, numa reunião de obreiros, quem fechou o telhado, você falar dos trabalhos anônimos que ninguém reconhece, mas que Deus sabe. Não é? Porque hoje existe uma motivação muito impulsiva das pessoas trabalhar naquilo que quando é visto. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que o nosso trabalho nada é em vão no Senhor. Tem uns trabalhos anônimos que ninguém sabe, mas Deus conhece. E esse trabalho que Deus conhece é geralmente um trabalho que nós somos mais galardoados por Deus. Né? Amém? Amém. Então vocês entenderam? Outra vez entrou em Cafarnaum. Por quê? Porque está falando que na outra vez ele veio, ensinou, expulsou o demônio, foi na casa da sogra de Pedro, foi todos os enfermos na casa, foi todos os enfermos de Cafarnaum, curou muitos, mas não todos. Aí outra vez, então essa outra vez já está se referindo também ao paralítico. Né? E se o paralítico falasse assim: ó, Jesus está novamente na casa lá da
sogra de Pedro. Ele fala, meu, uns dias atrás eu fui lá, não deu certo, não vou não. Já passei por lá. Já passei por lá, não deu certo não. Não deixou nem eu entrar. E agora? Amém? Alguma dúvida nesse texto? Atos capítulo 8. Vamos ao capítulo 9, falar de Saulo, que é o mais conhecido, para a gente ganharmos tempo. Vamos, Atos capítulo 5, eu quero que vocês entendam. Ao texto que Saulo, melhor dizendo, estava com carta de autorização para perseguir os crentes no caminho de Damasco, não é? Não é isso que o texto diz? E o que aconteceu? Quem pode falar o que aconteceu? Eu vou resumir. No caminho de Damasco, Jesus fez assim, ó, preste atenção. Paulo, você vai vir até aqui. Daqui você não passa. Vocês concordam com isso? Aconteceu isso. Então, dentro da onisciência de Deus, ele determinou, quando ele viu Paulo cheio de soberba, cheio de fúria, com a carta, vou lá, prendeu-os cristãos. Na onisciência de Deus, Deus falou, você vai vir, né? Mas você chega até aqui, daqui você. Então nós podemos entender que Deus deu um basta na vida de Paulo? Não. Sim ou não? Deu basta naquele processo que ele estava. Não estancou o propósito dele? Não estancou? Tá bom. Deus avisou que ia dar um basta na vida de Paulo? Sim ou não? Não. Deus avisou? Jesus avisou que Paulo estava errado? Não. Avisou. Avisou. É por isso que aparentemente você olha somente um texto desse, parece que Paulo estava lá, né? Mas dificilmente Deus abate alguém sem avisar. E eu vou mostrar para vocês biblicamente que Paulo foi avisado. Paulo foi avisado sim ou não? Sim. Mas aonde? Aí que tem que ter uma análise do texto. Tá? Abram em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Paulo falando dele, ó. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Então Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele diz que ele é o quê? Fariseu, certo? Atos 22. Então, grave isso.
versículo 3. Atos 20. Então, vocês já guardam uma informação. Saulo era fariseu. Agora 22:3 tem outra informação. Paulo falando dele, ó. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel. Ele está falando que foi criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. Então Paulo está falando, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. No tempo de Jesus existia duas escolas rabinas de maior aceitação entre os judeus. É a escola de Shammá e a escola de Hiliel. Hiliel era o avô de Gamaliel. Gamaliel, quem foi Gamaliel? Então aqui está falando que o apóstolo Paulo diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Um discípulo que era criado que ele fala que foi aos pés, era um discípulo que era criado de uma forma mais especial, tinha um acompanhamento do mestre. Quando fala, olha, eu fui ensinado aos pés de tal mestre, então subsentende que aquele discípulo, ele acompanhava, dentro de uma escola rabina, eles pegavam os alunos, os discípulos com mais aceitação, com mais assimilação, e elegiam eles para conviver com o mestre. Então o mestre dormia, eles dormiam ao lado, eles acompanhavam o mestre para tudo quanto é lado. Então Paulo falou, olha, primeiro nós lemos lá que ele falou que era fariseu, e ele falou que foi criado aos pés de Gamaliel. Então eu tenho que procurar na Bíblia, a Bíblia vai dizer quem é Gamaliel. É Atos 5, versículo 34 ao versículo 39. Atos capítulo 5, versículo 34 ao versículo 39. E aqui está falando, preste bem atenção para que não perca a linha de raciocínio. Paulo falou que era fariseu e foi criado junto com Gamaliel. Aqui, ó. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levasse fora os apóstolos. Aqui já é quando os apóstolos estavam aprisionados. Então ele disse, israelitas, tenham cuidado a respeito que a vez de fazer com esses homens, está se referindo aos apóstolos. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si, mas também esse morreu, e todos lhe deram ouvido foram dispersos. Por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se esse propósito ou obra é de homem, fracassará, mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. Qual foi o conselho que Gamaliel deu quando estavam perseguindo os apóstolos? Falou, olha, vou contar, ele falou assim, ele era considerado como um rabino sábio. Falou, teve duas situações. Teve Teudas, um homem chamado Teudas, que também veio com um ensinamento.
Foi muitos seguidores estavam seguindo ele, mas Teudas morreu e acabou aquele ensinamento, acabou aquela facção. Também teve nos dias do recenseamento o tal de Judas, que também muitos estavam seguindo ele, e Judas morreu e acabou aquela seita. Se é bom fazer o seguinte, deixa esses homens, ele falou isso aqui, se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, conforme aconteceu com os outros dois casos, também vai se desfazer. Porque se for de Deus, se vocês ficarem perseguindo, vocês vão estar perseguindo. Você está arrumando uma encrenca com Deus. Quem falou isso foi Gamaliel. Quem foi Gamaliel? O tutor de Paulo. Paulo não escutou o conselho de Gamaliel? Ele não ouviu? Ouviu, mas não obedeceu. Diante da coisa, ele poderia tomar uma posição. Olha, eu como fariseu não concordo com essa aí, mas Gamaliel me falou, se é dos homens vai desfazer, se é de Deus vai permanecer, se for de Deus, se eu for atrás, estou arrumando uma briga contra Deus. Então, quando aconteceu em Atos capítulo 9, já tinha sido avisado, não tinha? Quem avisou ele? Gamaliel avisou ele. Então, quando nós olhamos aqui, parece que Paulo foi pegado de sopetão dentro das suas convicções. Não, Deus usou Gamaliel para alertar ele. Aí eu fico assim, a gente fica entendendo. Paulo recebeu esse aviso para não se envolver. No capítulo 5 ele recebeu um aviso para não se envolver. O que ele fez no capítulo 7? Ele consentiu versículo 54 vai mostrar o que ele fez. Capítulo 7, ele presenciou a morte de Estevão, que era um discípulo, do qual Gamaliel falou para ele não perseguir. Vocês concordam comigo? Aí no versículo 8 está mostrando isso, ó. Também Saulo consentiu na morte dele. Aí no capítulo 8, no capítulo 8, Paulo pediu cartas de autorização para perseguir os cristãos. Ele obedeceu o conselho de Gamaliel? Não. Ele foi conivente com a morte de Estevão, seu discípulo de Cristo, que foi morto apedrejado. Pediu carta para os principais da sinagoga para perseguir. Aí quando chega no capítulo 9, Deus falou para Paulo: até aqui você vê, até aqui você não faz. Mudou a história dele. Mas Deus avisou antes. Amém? Amém. Já que estamos em Atos, vamos ver uma coisa muito atual hoje em dia. Atos capítulo 8. Aqui está falando, ó, vamos ler para vocês entenderem o contexto. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados para as terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, trancava na prisão. O que Gamaliel falou para ele? Vai lá, arrebenta tudo.
E os que, porém, andavam espalhados, iam por toda parte, pregando a palavra. Agora eu quero que vocês comecem a entender aqui no versículo 5, o que aconteceu. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. O que Filipe pregava? Cristo. Qual era a mensagem de Filipe? Chama-se mensagem cristocêntrica. A mensagem do Evangelho tem que ser cristocêntrica. Tem pessoas que pegam o púlpito, eu fiz, eu faço. Nós não estamos aqui para contar a nossa vida. A nossa vida não é referência para ela. Nós subimos aqui para falar de Cristo. Glória a Deus. Essa é a grande questão. Então a mensagem de Filipe era cristocêntrica. As multidões reunidas prestavam atenção o que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aí fala dos sinais. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham gritando, e muitos paralíticos e coxos não eram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Agora eu quero que vocês prestem atenção no versículo 9. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante, e todos entendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. O que está falando? Que Filipe ia e pregava a mensagem cristocêntrica, e muitos eram libertos, muitos eram curados, mas também agora está contando uma história de um homem, de um mágico, um feiticeiro, chamado, como é o nome dele? Simão. E ele enganava o povo. A Bíblia vai dizer assim, Simão, que anteriormente praticava naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria, dizia ser um homem importante, e todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Tinha um homem iludindo o povo. E o que o povo estava falando desse homem que estava se iludindo ele? Que era o de Deus. Que era o poder de Deus. Eu não vou falar não. Fala. Hoje, amados, tem muitas igrejas que estão sendo iludidas com o que é iludido? Enganado. E estão falando, é o grande poder de Deus. E isso dá nós olhando para esse prisma, a gente se depara com uma realidade que precisa ser confrontada. E nesse texto aqui tem um confronto, No versículo 10, todos atendiam dizendo, menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os haviam enganado com a sua mágica. Então, quer dizer, as pessoas o aceitavam, como o texto está dizendo, porque há muito tempo ele vinha enganando com a sua ilusão, mágica, ilusão. Uma irrealidade. Mas o que aconteceu? Versículo 12. Quando, porém, como nós estamos falando, quando fala assim, quando, porém, está dizendo, até quando? Quando aconteceu. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados tanto homens como mulher. Versículo 13. Creu até o Simão, e sendo batizado seguiu Filipe. Esse Simão era o mágico que enganava o povo? Ele enganou até quando? Até o encontro. Até quando chegou a verdade.
O engano permanece até quando chega A verdade. Esse Simão aqui é o fariseu? Não, esse Simão é o mágico, porque o texto está dizendo o mágico que iludia o povo. Então, quer dizer, dentro desse texto, creu até o próprio Simão, sendo batizado, seguiu Filipe e vendo os sinais e grandes maravilhas que faziam, estava maravilhado. A ilusão permanece até quando? Até quando a verdade chega. Até quando a verdade chega. Vocês conseguem compreender que tem muitas pessoas hoje iludidas no Evangelho? Muito. Há uma ilusão muito das pessoas, uma expectativa de receber algo que a Bíblia nunca deu autoridade para a verdade. Entre aqui que seus problemas vão acabar. Você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem de cabeça, não por cauda. Um evangelho triunfalista. E dá certo em tudo, né? E aí a gente vai olhar o evangelho. O que aconteceu com os discípulos? Degolados, decapitados, queimados, flagelados, crucificados, porque isso aí foi só para eles. Então, na realidade, tem muitas pessoas iludidas. E muitas pessoas iludidas, quando conhecem a verdade do Evangelho, o Evangelho se torna atraente para ela. O problema é esse. Porque as pessoas vivem numa expectativa de receber nessa terra o que só vai receber no céu. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele já fez. O que Ele já fez? Já deu a sua vida por nós. O resto é lucro. Essa é a grande questão. Então, nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele dá. Só que tem uma coisa. Quando se serve a Deus por aquilo que Ele é, você desfruta aquilo que Ele dá. Agora, quando você busca a Deus por aquilo que Ele dá, você nunca vai descobrir aquilo que Ele é. Então, o engano apareceu, o engano só permaneceu até aparecer a verdade. Essa é a grande questão. Eu falo milagre, mas não falo santo. Um dia numa igreja, foi um pregador lá e começou a falar: olha, pega duas irmãs, vai lá no banheiro, masculino, feminino. E naquele suspense, vê lá se tem alguma coisa diferente. Aí sai do banheiro feminino, parece, uma vela vermelha, uma preta e uma amarela. E o nome de vários casais da igreja. Deus me revelou que entrou uma pessoa que fez um trabalho de macumbaria para acabar com os casais. E aí, algumas pessoas têm um discernimento e falam: meu, isso, biblicamente. Aí, mas a maioria, aleluia, aleluia, Deus tremendo, revela no profundo, aleluia. Aí chega na hora da oferta: irmãos, estou sentindo 42 pessoas aqui, então vai mudar o cativeiro, vai dar um voto de R$100 cada um, G4 não pode 200. E isso aí, não estou falando de uma, muitas igrejas. Revelação por nome. Irmãos, quem sou eu para questionar o poder de Deus? Fulano de tal, revela o nome da pessoa. Tem uma porta abrindo para você. Se a porta ficar fechada, você não vai para a rua, não vai para canto nenhum. Se Deus revela uma profundidade do nome, que Ele quer apontar algo mais específico, não uma coisa superficial.
O que existe aí, dentro desse culto, tinha um cantor famoso, esse cantor. Ele falou para o cantor: você vai dar 3 glórias. No terceiro glória vai manifestar o demônio. Ele: glória, glória, glória. Aí uma mulher lá no fundo: foram lá, o demônio esquisito. Aí, isso é poder de Deus, irmãos? Isso é ilusão. Isso é ilusão. Só que tem muitas pessoas que gostam de ser iludidas, porque não tem conhecimento da palavra. Movimentos que não visam a glória de Deus, uma edificação, uma mudança de caráter, isso não vem de Deus. Essa é a grande questão. O que nós devemos se atentar, irmãos, é sempre se fundamentar na verdade. Nesse texto, Filipe estava na verdade. E o engano permaneceu, até quando foi confrontado com a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Tem pessoas que têm profecias. Eu creio em profecias. Eu fui criado, meu pai na fé, um homem que Deus tinha um raio-x nos olhos dele. Hoje ele está debilitado, com uma idade avançada, mas Deus usava ele como uma receita de bolo. Eu creio em profecia, mas eu não creio nesse tipo de profecia que tem por aí, não. Se Deus quer falar, quem sou eu falar que Deus não vai falar? E eu fico preocupado quando Deus usa alguém em profecia para falar comigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Se Deus está usando alguém para falar comigo, porque eu não estou entendendo o que Ele está falando. Essa é a grande questão. Então só veio falar aquilo que já tem confirmado dentro da Bíblia. Hoje nós vivemos um evangelho dos últimos dias. E o inimigo está usando o que tem, o que pode para enganar o povo. Status, ser aprovado, ser usado por Deus não representa que você está sendo aprovado por Deus. Naquele dia de Leão, Senhor, eu sei demônios em teu nome, falei em línguas, falei maravilhas, apartai-vos de mim que vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Hoje existem 2 coisas prepulsoras que estão motivando muitos no Evangelho: a fama, o status e o dinheiro. Mas graças a Deus que existem os remanescentes que está com a verdade, quer ver a alma se render ao pé de Jesus. Não importa que ele cresça ou desapareça. Então esse texto, eu gosto muito desse texto, porque esse texto aqui é um confronto entre a mentira e a verdade. Amém? Amém. Alguma consideração? Alguma consideração? Tem uma coisa aqui, mas era um pouco, deixa eu ver. Eu vou dar uma visão de uma mensagem aqui. João, capítulo 6. Versículo 56. Melhor, João 8, versículo 53. Vou falar isso aqui que é mais simples. Eu vou dar um exemplo de uma mensagem temática, usando texto expositivo. Já estou encerrando. Preste atenção. Eu vou dar
o tópico de uma mensagem temática. O que é uma mensagem temática? É uma mensagem com um tema, mas dentro do contexto expositivo. Capítulo 7, melhor dizer, 53. João, capítulo 7, versículo 53. O que está dizendo aí? Então cada um foi para a sua casa. Aí, pastor, sou versículo. Aí, o que nós aprendemos até agora? Quando vem um versículo, tem que associar. Cada um foi para a sua casa. Eu faço uma pergunta por texto: aonde eles estavam? Se cada um foi para a sua casa, eles estavam no lugar, não é? Aí eu vou olhar no capítulo 7. Eu vou abreviar que estamos. Aqui está a festa dos tabernáculos. Tanto é que no versículo 37 ele diz: quem tem sede, vem a mim, beba, né? No último dia da festa. Então, se nós olharmos isso aqui no capítulo 7, no capítulo 7 havia várias opiniões a respeito de Jesus. Repita comigo. Existia várias opiniões a respeito de Jesus. No versículo 5 do capítulo que nós falamos, aqui está dúvidas a respeito de Jesus. Havia incredulidade, pois diz assim: pois até os seus irmãos não criam nele. Está falando de Jesus, os irmãos de Jesus não criam nele. Então tinha dúvidas a respeito de Jesus. No versículo 12, havia grande murmuração entre as multidões a respeito deles. Uns diziam, ele é bom. Outros respondiam, ele engana. Então até agora, os irmãos não criam nele. Havia uma opinião dividida entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. Outros diziam o quê? Ele enganando o povo, ele é enganador. No versículo 20, a multidão respondeu: estás possuído de demônio? Aqui pesado, falaram que Jesus estava o quê? Possuído de demônio. Então, os irmãos não criam nele. Havia uma multidão falando que era bom, outros eram enganadores. Aqui está falando que ele estava endemoniado. No versículo 26, aí está ele falando abertamente, nada lhe diz, reconhece verdadeiramente as autoridades que ele é o Cristo. Em outras palavras, o sentimento do versículo, ele é corajoso. Está ele falando abertamente, ele é corajoso. No versículo 40 tinha uma opinião também sobre ele. Ao ouvir essas palavras, alguns entre a multidão disseram, verdadeiramente esse é o profeta. No versículo 46, respondeu os guardas: jamais alguém falou como este versículo. Então os guardas falaram: nossa, ele é notável, ninguém falou que nem eles. E os fariseus tinham outra opinião. Replicaram os fariseus: também fostes enganados? Vocês concordam comigo que dentro do capítulo 7 havia várias opiniões para Jesus? Sim. Eu vejo aqui que no capítulo aqui, o que me ouvi, que eles já estavam trocando Jesus pelo Barrabás. Mas tinha uns que falavam que ele é profeta, tinha uns que falavam que ele é corajoso, tinha uns que falavam que ele era notável. Você está entendendo? Tinha vários, tinha uns que falavam que estava endemoniado, uns não criam nele. Havia várias, não tinha um conceito uniforme para Jesus, havia várias opiniões. E está falando assim: então cada um foi para a sua casa. Agora eu vou fazer uma pergunta para levar vocês a pensar: como voltaram para casa esses aqui? Perturbado. Todos voltaram perturbados? Não. Não, por quê? Teve alguns que falaram o quê?
Ele era profeta. Ele é profeta. Ele é notável, ele é corajoso. Sim. Ele é verdadeiro. Ele é. Agora tem uns que voltaram para casa que tiveram um conceito assim: olha, mentiroso, endemoniado, está enganando o povo, não é? Né? E cada um voltou para casa. Deixa eu fazer uma linha de raciocínio aqui com vocês. O que diferenciou cada um voltar para casa? A maneira que voltou. A maneira que se deparou com Jesus. Tem uns que voltaram para casa, poxa, eu vi Jesus. Acreditando nele. Que felicidade, poxa, que felicidade. Uns voltaram, poxa, impostor, aquele vigarista. O que fez diferença na volta de casa? O encontro que teve, a opinião que ele teve a respeito de Jesus. Jesus é o verbo que se fez. Nós saímos da nossa casa, participamos do culto, e chega uma hora que cada um foi para a sua casa. O que vai fazer a diferença no nosso retorno para a nossa casa? A maneira que cada um adorou ele aqui dentro. A maneira que cada um recebeu a Jesus. Isso faz a diferença. Você vê que no mesmo culto sai a pessoa murmurando. No mesmo culto sai uma pessoa regozijando. No mesmo culto sai uma pessoa reclamando que ninguém deu paz, que está bravo, que não foi o quê, que não teve oportunidade. Tem o outro falando: nossa, hoje Deus falou poderosamente comigo. O que faz diferença? Deus está falando. Como você recebeu Jesus? Essa é a grande questão. E dentro disso, aí para mim reforçar essa. Na Bíblia tem pessoas que saíram de casa numa situação desesperadora, triste, com um problema em casa. Encontrou Jesus. E a sua volta quando chegou em casa foi diferente? Me dá alguma passagem? Vou dar algumas, vai. A mulher Sírio-Fenícia, a mulher cananeia, que situação que ela tinha na casa dela? A filha dela, totalmente. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. Chegou Jesus, adorou Jesus. A minha filha está endemoniada, faça alguma coisa. Jesus falou: ó, não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava falando de prioridade. Eu não vi segundo as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher falou: Senhor, até aquelas migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos se alimentam. Jesus olhou e falou: grande é a tua fé, seja feita conforme tu queres. Ela saiu de casa, uma filha, chegou na presença de Jesus, recebeu a palavra de Jesus. Quando voltou para sua casa, como que era aquele pai? Mudaram. O que fez diferença no retorno dela para casa? O encontro. O encontro que ela teve com Jesus. Por exemplo, o paralítico, o servo do centurião. Senhor, o centurião mandou o mensageiro, porque ele tinha um problema na casa dele. Seu servo estava terrível sofrimento. Jesus falou: eu irei curá-lo. O centurião falou: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, na minha casa, mas dizei somente uma palavra aqui, que a situação da minha casa vai mudar. Não é isso? Então, quando ele saiu ao encontro, intercedendo por Jesus, o que aconteceu? Como ele recebeu Jesus com poder, sabia que Jesus tinha poder, autoridade, era Deus, ele recebeu crendo. O que aconteceu na sua casa? Como ele retornou para a casa dele? Alegre. A mulher do fluxo de sangue, como ela saiu da sua casa? Anêmica, destruída, sem recursos, fraca, com vertigem. Mas ela teve um encontro com Jesus. E como ela voltou? Fortalecida. Zaqueu, quando ele saiu de casa, rolando, todo querendo ver. Aí Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, você já escutou muito de mim. Hoje é na tua casa. Então,
os nossos cultos serão diferentes. A maneira que nós vamos sair dos cultos para a nossa casa vai depender como nós recebemos a palavra. Se você recebe a palavra, uma palavra de Deus, Deus falou a você, você sai confiante, com a fé edificada, que a situação da sua casa vai mudar. Mas se você receber a palavra de Deus, sabe qual é o grande problema da igreja? O índice de aceitação da palavra de Deus como a palavra de Deus é muito superficial. Muitas vezes Deus permite você ficar numa situação que você tem que acreditar ou não acreditar. Mas louva a Deus, porque tem pessoas que se Deus falou, eu creio até o aleluia. Essa é a grande questão. E quando se tem essa revelação, o que vai fazer o retorno para casa dos nossos cultos, do nosso encontro com a palavra do Verbo que se fez carne, que vai fazer a diferença na nossa casa, na nossa história, na nossa vida, é como nós recebemos a palavra. A palavra de Deus não é informação. A palavra de Deus é transformação. Então, o que eu quis dizer? Cada um foi para a sua casa. Aí, dá para falar muita coisa sobre casa? E o que vai fazer diferença na casa? Como você recebe a palavra de Deus. Aqueles que voltaram para casa falando, Jesus é endemoniado. Como que eles voltaram para casa? Endemoniado. Chega brigando, cara. Já chega chutando o cachorro, já chega. E que aquele que sai do coração, poxa, Jesus falou comigo, vai mudar a minha história, vai mudar. Como se volta para casa? Ele volta já querendo ser. Eu não me conformo com pessoas que vêm para o culto, escutam a palavra, deparam-se com um verbo que se fez carne e sai do mesmo jeito. É mesmo aquele que está doente, chega diante do médico, fala sobre as suas laburas, o médico passa a receita, chega na porta do médico, pega a receita e essa é a grande questão. E muitas vezes na igreja tem pessoas que o receituário está assim e não toma posse de nada, não é? Então que Deus nos levante, sabe, para entender a sua verdade. Porque quando nós entendemos a verdade dele, a ilusão cai. E nós começamos a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. E cada um foi para a sua?